Bom, pessoal, muito boa tarde. Vou fazer mais um vídeo aqui. Parece ser um vídeo bem simples, né? É mais para responder uma pergunta. Tem alguns vídeos desse no canal já bem espalhados, né? Mas é uma coisa que as pessoas têm passado muito e não e às vezes quem está seguindo o meu canal já há algum tempo, tal, já tem bastante conhecimento nessa parte, né? E então às vezes a gente passa batido esse tipo de explicação, justamente porque as pessoas já sabem. Mas quem está começando agora, ainda está leigo nesse assunto do Volkswagen, e é bom aprenderem, quem tem o Fusca, é bom aprender, porque cada dia está mais difícil a parte de mecânica, os mecânicos de Fusca cada dia estão mais difíceis, né? Escassos, e os que trabalham com isso, a fila de a fila é muito grande, né, para achar uma vaga, né? Então é bom as pessoas aprenderem a fazer pequenas coisas, né? O intuito desse canal é justamente isso, né? Ensinar os donos de Fusca a fazer as pequenas coisas do Fusca, como trocar um platinado, um condensador, né? Verificar se uma bobina tá boa, esse tipo de colocar o carro no ponto, esse tipo de coisa, e a discussão técnica que a gente sempre teve sobre carburação, isso aí, né? E esses dias, um inscrito do meu canal, acho que é Luiz Rodrigo, se não me engano, o nome dele, ele comentou um relato que o carro dele tá fraco, ele acelera, o carro demora para deslanchar, né? Se tinha alguma coisa a ver com carburador e distribuidor, né? Então, existe praticamente, né? Até respondi para ele, né? Existe praticamente, se o carburador dele Pique S era compatível com esse tipo de distribuidor, falei que sim, né? Então existe praticamente dois tipos, né, de conjuntos que se montam, né, no carburador, no Fusca, né, aliás, que é o distribuidor que a gente fala tampa alta, isso aqui sem entrar nos pormenores da coisa de cápsula, dessas coisas. Mas o tampa alta é o que ele tem a cápsula de vácuo e o avanço centrífugo aqui dentro por meio de molas, né? Daqui uns tempos vocês vão presenciar que eu vou fazer a reforma do meu 035, eu quero mostrar detalhado. E então ele tem dois avanços, ele tem esse avanço e tem esse avanço. Esse avanço ele é unicamente controlado pela depressão do coletor. Então, quando você abre bastante a borboleta, ele não atua. Quando você abre pouca borboleta, ele atua. Então, ele é um avanço complementar. Ele complementa o centrífugo. O carro-chefe desse tipo de distribuidor é o centrífugo. Esse distribuidor aqui, ele tem esse complemento. Situações em que você está numa estrada, numa avenida, vamos supor, numa avenida terceira, a 50 por hora, e o movimento não é o suficiente para você colocar uma quarta e o carro ter um desempenho, você continua em terceira, com a sua rotação lá perto de 2.500 RPM, e você está aqui com o acelerador só encostando, você tá com o vácuo bem alto aqui, ele está avançando aqui juntamente com o centrífugo, porque se ele estivesse só no centrífugo, esse avanço não seria o suficiente para se ter uma economia no veículo. Então, se constatou que esse avanço alto em cargas parciais traria uma economia para o combustível. Então, o carro-chefe desse distribuidor é esse avanço pela rotação, e esse avanço a vácuo é um complemento conforme a abertura da borboleta. Geralmente, aberturas pequenas da borboleta geram maior avanço a vácuo, né, independente da rotação. Geralmente, o avanço a vácuo ele começa a atuar numa rotação acima de 1.500 RPM. Antes disso, só o centrífugo, né? Ia falar em espanhol aqui. Tava conversando esses dias com um rapaz de fora lá, e eu tô aqui lembrando um pouco do espanhol. Aí ele só vai avançar, então o carro-chefe é a rotação. E a rotação aqui mesmo ele só começa a avançar a partir de 1.000.
Então, até 1000 RPM, dependendo da situação, você não tem avanço nenhum no carro. 1000 RPM, até 1000 RPM é o avanço inicial do carro. Então, no nosso combustível hoje é fraco, qualquer coisa abaixo de 15, 12 graus, ele fica fraco. Se regular ele com 10 hoje, ele vai ficar fraco. Justamente por quê? Porque até 10 graus ele não tem praticamente nenhum avanço. Salvo alguns distribuidores, nós não vamos entrar nesses pormenores. Então, esse tipo de distribuidor, tampa alta, que a gente fala por causa dessa tampa, que é aquela mais alta, que é o avanço cápsula pequena e o avanço centrífugo aqui dentro, ele usa esse tipo de carburador, que é o que eu estou usando aqui, que é o 30 pique, que ele, se a gente abrir ele aqui, ó, vamos abrir ele aqui, a borboleta, esse aqui já está aberto, ó lá, ele não tem nenhum tipo de caninho no ventre ali, ó, ele não tem nada no ventre, é um ventre liso, sem nenhum tipo de avanço no ventre. O avanço dele só é, aqui entra a mangueira, o avanço dele é só aqui embaixo, na região da borboleta. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Ele é só aqui embaixo, na região da borboleta. Cadê o avanço? Aqui, ó. Olha lá, aquele furinho lá para cima. Não esse furinho aqui, esse aqui de baixo aqui é da marcha, o primeiro é da marcha lenta, o segundo lá que está perto do eixo da borboleta. Então, conforme a borboleta abre, ele puxa vácuo daqui, e se a borboleta estiver toda aberta, ou passar da que a gente já comentou nos vídeos passados, passar daquela parte onde a marcha lenta deixa de atuar, ele já perde vácuo aqui também. Então, o avanço a vácuo centrífugo, ele só atua com parcial, com borboleta parcial, né? E independente da rotação, rotações acima de 1000. E existiu um segundo conjunto que foi usado primeiro, até esse aqui foi usado primeiro, porque o 1200 já saiu com aquele distribuidor que tem o avanço assim e o carburador Solex 28. Aí depois introduziram o tampa baixa, que se fala, que é esse distribuidor aqui, ó, que tem essa cápsula grande, né? E a tampa dele, em comparação a essa aqui, ela é baixa lá. É uma tampinha mais baixa que aquela ali. Então ele é um chamado tampa baixa por causa disso. É um distribuidor mais baixo, né? Aqui também, ó, é mais baixo que aquele ali. Esse aqui ele não tem o avanço centrífugo aqui dentro. Ele só tem o avanço a vácuo. Então ele só trabalha avançando, avançando a ignição pelo sistema de vácuo, pela borboleta do acelerador. Então aqui nesse sistema é um pouco mais, nesse sistema aqui, ó, é um pouco mais complicado. Porque nesse sistema aqui o que acontece? Você não pode usar esse carburador, que só tem só tem o avanço aqui na região da borboleta. E lá em cima não tem nada, ó lá, o ventre lá em cima é liso, ele não tem nada. A gente não pode. Por quê? Porque senão a gente ia avançar só em cargas parciais. Não iria avançar ele em rotação. Iria avançar ele independente da rotação, porque isso aqui não depende da rotação, só do vácuo, mas só em cargas parciais, só quando você estivesse encostando o pé no acelerador, só com pequenas aberturas de borboleta. Com abertura grande, se ele não estaria avançando, ia voltar no ponto inicial. Então a gente precisa de um carburador deste daqui. Este carburador ele tem o avanço aqui na região da borboleta, o furão maior ali até, ó. Ele tem esse avanço aqui, que é para avançar esse distribuidor em cargas parciais com pequenas aberturas de borboleta, e tem um caninho ali, ó, um caninho bem no pé do ventre, ali embaixo ali, ó. Esse caninho ali em cima. Esse caninho ele tem uma ligação direta com esse aqui, com o tubo aqui. Quando a borboleta está aberta ou passou da abertura que é aqui nessa região perto do vácuo, o vácuo lá em cima puxa o distribuidor. Então ele tem um trabalho semelhante ao centrífugo. Enquanto o centrífugo ele avança, enquanto esse centrífugo avança
o distribuidor de forma linear através da rotação, e esse aqui complementa em pequenas cargas, esse aqui avança o distribuidor de forma linear, independente da rotação, pela abertura da borboleta. Então, se eu estiver com bastante carga no motor e borboleta bem aberta, ele vai avançar o distribuidor por esse tubinho aqui em cima, pelo Venturi, porque aqui quando eu estou com bastante carga, a borboleta toda aberta, aqui o vácuo aqui é grande, então ele vai puxar a cápsula por aqui. E se eu estiver com bastante vácuo aqui embaixo, ele vai puxar o distribuidor por aqui. Então esse aqui avança pelo vácuo. Esse aqui não deu muito certo na época. Hoje dá, hoje pode usar sem problema. Na época não deu muito certo, porque a gasolina nossa era ruim, tinha baixo quitanagem e ela detonava, ele grilava, porque esse daqui ele é bem mais sensível do que esse. Esse aqui encostou o pé no acelerador, ele avança e avança bastante. Se você tiver com o carro aqui em 12 graus, encostou o pé, ele vai jogar o carro para 25, 22, 25 graus. Em pouco tempo, em pouca abertura de borboleta, ele vai jogar o carro com bastante avanço. Ele não depende da rotação, e sim do vácuo da borboleta. E ele leva o carro até, se estiver com 12, ele vai levar o carro até 40 graus, que é o suficiente para os nossos veículos hoje aí, né? Em alta. E esse aqui, o que acontece? Ele vai pegar e ele só vai avançar conforme começar a subir a rotação. Por isso existe esse complemento, porque em certas situações a rotação desse não está alta ainda, porém ele precisa de avanço e não tem. Então se isso aqui furar, só esse distribuidor aqui, dependendo da regulagem, do como ele está, ele vai ficar fraco no carro, porque ele não tem o complemento. Agora vamos imaginar um veículo andando a 2.000 RPMs em terceira marcha, ele está com 40 por hora no caso do 1300. Eu tenho em 2.000 RPMs, eu tenho na faixa de 10 graus de avanço aqui no centrífugo. Então o carro está regulado com, vamos por 15, para ficar fácil o cálculo. 15. Eu estou com 10, eu tenho 25 de avanço. 25 graus de avanço a 2.000 RPMs. Sem carga é pouco, então ele joga mais 10 aqui da cápsula, então ele joga para 35 graus de avanço o carro, para conseguir queimar aquela mistura lenta que está com pouca carga, o pedal está só encostado ali, então ele está com pouca carga, ele vai queimar a mistura devagar, então eu preciso de mais avanço aqui para queimar essa mistura. Então esse complemento garante isso. A partir do momento que eu afundei o pé, ele reduz isso aqui para não grilar o motor. Ele volta até os 25 graus de avanço. Já aqui, ele é diferente, já que ele não tem a rotação. Então vamos supor que eu estou lá com 2.000 RPMs de avanço, de rotação no motor. Lá, eu estou lá regulado, com esse distribuidor regulado com 15 graus. Aqui o que acontece? Dependendo de quanto tem de depressão ali no coletor e dependendo da rotação que eu estou, vamos por lá, eu estou com os mesmos 2.000 RPM e estou em terceira marcha a 40 por hora, só encostando o pé. Esse aqui ele vai puxar todo o vácuo possível nessa situação, que é bastante vácuo. Então ele vai puxar, tem os 15 graus regulado e ele vai puxar mais uns 20 graus aqui da cápsula, que essa cápsula avança 27 graus. Então ele puxa mais uns 20, então ele já leva o carro a 35 nessa rotação. Isso enquanto eu estiver usando esse furinho aqui embaixo, aqui ó. Cadê o furinho? Aqui ó, esse furinho aqui embaixo. Ele já está levando o carro nos 35 RPM, que esse aqui também estaria, só que esse tem essa cápsula aqui de complemento. E aí esse aqui, conforme começa a aumentar a rotação do carro e como começa a perder a carga, essa cápsula para de usar e começa a avançar só por aqui.
Nesse caso aqui, não. Se eu começar a acelerar e começar a aumentar a rotação do carro, ele vai continuar avançando ou vai manter avançado, porque eu estou transferindo lá para cima, lá, o vácuo. Aí, mas então esse aqui não tem um recuo para evitar a batida de pino? Tem, mas o recuo dele é diferente deste recuo aqui. Enquanto esse distribuidor, eu tenho uma cápsula pequena que precisa de muito vácuo para ser puxada, então eu afundei o pé, abri a borboleta aqui, já acaba o vácuo, ele já volta o carro a ficar só com o centrífugo. Já nesse caso aqui eu tenho uma mola aqui grande, uma mola grossa aqui. Então, quando eu abro toda a borboleta rápido, eu estou aqui, ele está avançando só pelo furinho de baixo, está avançando os 35 graus aqui, e eu abro de uma vez aqui, até esse vácuo que se perdeu aqui, até ele passar lá para o ventre, eu tenho um pequeno atraso nessa cápsula aqui, retornado por esta mola, para depois ela começar a avançar de novo. Então é um pequeno delay. Eu estou com 35, vamos supor, eu afundei o pé, o vácuo cai um pouco, ele volta um pouco para 20 e pouco, depois já volta a avançar de novo. Então esse distribuidor aqui, ele é um distribuidor que no carro ele fica econômico, o carro fica econômico, justamente por ele depender só da parte de vácuo do carro, né? Então agora, já expliquei tudo de novo, né? Não era para explicar, mas enfim. Agora, os testes que eu vou fazer, justamente que comentou tá fraco, eu falei, faz os testes para ver se está funcionando. Nesse distribuidor aqui, qual que é o teste? Eu coloco uma mangueira, né? Eu tenho que colocar uma mangueira e puxar o vácuo com a boca aqui ou com algum outro sistema, mas ele precisa ser puxado o vácuo. Para quê? Para ele avançar a mesa ali. Então eu vou puxar aqui, vocês vão ver a mesa avançar. E assim, é muito pouco que você puxa, a mesa já avança inteira. Então ele é um distribuidor bem sensível ao vácuo, só tem o avanço a vácuo. Ele não tem centrífuga, que isso aqui está travado, mas ó, se a gente virar aqui, isso aqui é o eixo direto de lá. Ele não tem centrífugo. Já nesse caso aqui, já é diferente. Eu abri aqui para vocês verem. Já nesse caso aqui, a gente tem dois testes para se fazer. Esse aqui é um teste. Nesses são dois testes. O primeiro, centrífugo. Você vai pegar o dedão e fazer isso aqui, ó. Tem que ter uma resistência. Soltou, ele volta. Tem uma resistência, soltou, ele volta. Aqui é o rotor. Tem uma resistência, soltou, volta. Aqui ele tem o avanço centrífugo, que também existem os contrapesos e as molas lá dentro. Então, empurrou com o dedo, travou. Soltou, ele tem que voltar na posição. Esse é o avanço centrífugo. Quanto maior ele der a volta aqui, mais avançado o carro vai ser em alta. E tem o complemento, que é o avanço da cápsula, né? Então tirei aqui, é o mesmo trabalho do outro lá. Eu coloco uma mangueirinha, né? No caso, eu não tiro a minha mangueira aqui do carburador, porque ela tem tudo coisa do vacômetro aqui, isso daí. Então, vai ter que avançar platinado ali na mesa do mesmo jeito que avançou o outro lá, só que um pouco menos, e você vai ter que fazer mais força para sugar. Esses são os dois testes a serem feitos no distribuidor. Se aqui tiver sem nenhum tipo de pressãozinha, a hora que movimentar aqui, os contrapesos estão sem as molas. Ou se ele estiver travado, ele não movimentar aqui, está errado. Nesse tipo de distribuidor ele tem que movimentar aqui, né? E aí tem que desmontar ele e ver o que está acontecendo lá dentro. Se essa cápsula não estiver puxando, ela está furada. Então isso também vai causar deixar o carro fraco em pequenas aberturas de borboleta. Então tem que
trocar essa cápsula. R$ 50 no Shopee, essa aqui está funcionando perfeitamente. Shopee, Mercado Livre tem para vender essa cápsula aqui como universal, está funcionando perfeitamente. E tem que trocar essa cápsula, senão vai ter que modificar o distribuidor para ele ser usado sem essa cápsula. E nesse caso aqui, se puxou e não movimentou, tem que trocar essa cápsula. Essa aqui já é a mosca branca, essa aqui você já vai encontrar Perfetubo, o original, e ela já tem um custo um pouco mais caro, 160, chega até R$ 200 uma cápsula dessa. Então, para quem quer manter a originalidade do veículo, né, usar isso aqui, porque ao meu ver não compensa, né, mas quem quer manter a originalidade, compra uma cápsula dessa e coloca no veículo. Agora, teste no carburador. O que acontece? Aqui é o seguinte, às vezes faz tudo isso no distribuidor, tá tudo funcionando maravilhosamente bem no distribuidor, aqui tá funcionando no distribuidor, aqui tá funcionando, mas o carburador tá entupido, aí não adianta. Então, borrifar um WD aqui. Ele tem que sair o WD neste furo aqui embaixo. Ele tem alguns, esse furo aqui, a maioria dos carburadores são abertos, mas tem uns que são tampados. Esse furo é o furo de ligação do vácuo até aqui. Então, muitas vezes você enfia o WD aqui e ele você já percebe se ele está desentupido. Então, se eu borrifar aqui, ele tem que sair ali. Já saiu lá. Ele tem que sair lá e vice-versa. Se eu borrifar aqui, ele vai sair aqui embaixo e vai ter que sair nesse furinho aqui, ó lá. Aqui saiu também, tá? Vocês conseguem ver aqui, ó. Já tá. Então, ó lá, saiu aqui, ó. Então esse aqui ele tá desentupido, né? Esse carburador tá desentupido. E neste caso aqui, ele tem que sair também aqui dentro, ó lá. Ele tem que sair aqui dentro também. Então, se eu borrifar ele aqui, ele tem que sair neste caninho aqui também. Então, vamos ver se a gente consegue filmar ele aqui, meio desajeitado. Ele tem que sair aqui. Olha lá, saiu lá. Então, ele tem que sair o WD, tanto neste caninho, como na parte de baixo aqui. E esse é desse distribuidor. Já no caso deste, o que acontece? Este caninho do avanço aqui, ele não tem ligação com o ventre lá em cima, lá, não tem nada. Enquanto aquele tem um cano, esse aqui não tem nada. Então esse aqui, se eu borrifar aqui, ele vai sair só na borboleta aqui embaixo. E aqui nesse furo, né? Então vamos borrifar aqui, ó. Vamos borrifar aqui e ver se ele vai sair. Olha lá, saiu aqui, né? E com certeza saiu ali também, olha lá, tá até saiu lá também, tá úmido lá dentro. Saiu lá dentro também. Então, esses são os testes, tem que estar todo desentupido. Se isso aqui tiver desentupido, tem que passar uma broca aqui dentro, com a mão, desentupir, jogar desengripante, desentupir, deixar 100%, senão não vai funcionar. A parte de vácuo. E esse aqui, se ele tiver entupido, ele não funciona no distribuidor. O carro vai ficar sem avanço, porque esse só tem o avanço a vácuo. Nesse caso aqui, se tiver entupido, ainda vai ter o avanço centrífugo, né? Então, esse é o teste que eu expliquei pro inscrito, né? Ali para ele fazer. E eu pensei comigo, eu falei, eu vou fazer um vídeo, porque tem muitos inscritos novos no canal que não assistem, né, os vídeos antigos lá, né, lá atrás. Tem alguns que assistem, que eu tenho vídeo nesse canal aqui desde 2012, né? Então imagine quantos vídeos eu tenho no canal, muitos vídeos. Tento colocar uma vez por semana os vídeos, né? Então são muitos vídeos, muitas conversas, muitas explicações, né? A gente aprendeu junto ao longo desses anos. Muita coisa que eu explicava lá atrás, hoje a teoria foi quebrada, né? E eu falo o porquê que essa teoria foi quebrada, né? Então, a gente aprendeu junto. Então, é isso. Vou ver se eu faço também mais para frente
um vídeo sobre aterramento. Isso aqui, aterramento, ó. Meu carro tem alguns aterramentos aqui, ó. Um vídeo sobre aterramento, que é um dos problemas crônicos, principalmente quem tem ignição eletrônica. O carro funciona todo doido porque está aterrado, não tem um aterramento adequado, né? Então espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.